O STF, Supremo Tribunal Federal, está para tomar a decisão que vai decidir tudo na vida do autista de nível de suporte 1. Quer saber do que se trata? Fica aí. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Você pode estar se perguntando como é que uma única decisão do STF pode vir a decidir tudo na área dos direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo de nível de suporte 1. Eu vou te explicar e você vai entender. Ora bem, do que se trata essa notícia que eu tenho para passar para você, que você provavelmente já deve ter ouvido falar aí nas redes sociais, nas notícias, nos meios de comunicação profissional. É que o STF está para julgar uma ADI, e uma ADI é ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma lei que foi criada após a reforma tributária. Essa lei regulamentou como é que fica, dentre outras coisas, é claro, como é que fica a isenção de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e também de ICMS para as pessoas com deficiência. Claro, eu estou falando IPI e ICMS, mas houve, com a reforma tributária, uma mudança profunda, inclusive, na nomenclatura dos tributos. Agora eles passam a ter outros nomes, é CBS, é IVA, enfim, mudou tudo. Mas isso não é importante para a nossa discussão aqui. O que é importante para a nossa discussão é que antes desta lei, que é a Lei Complementar 214 de 2025, os autistas de nível de suporte 1 tinham direito à isenção, tanto do IPI quanto do ICMS. E por consequência também do IPVA. Só que eu não quero colocar o IPVA nessa história, por ser um imposto estadual e por não estar dentro dessa discussão. Antes, para você conseguir a isenção do IPVA, que é a alíquota maior, né, que era a maior vantagem que o autista de nível de suporte 1 conseguia quando exercia esse direito à isenção, a pessoa tinha que primeiro fazer o pedido do IPI, da isenção do IPI. Quando a União, e o IPI é um imposto federal, portanto, compete à União emitir a carta de autorização para a compra de um veículo com desconto do IPI, esta carta de autorização para o IPI era requisito para você fazer o pedido nos estados da isenção do IPVA. Isto até a vigência desta Lei Complementar 214 de 2025, que começou a vigir agora em 2026. É que antes, pelas normas anteriores à reforma tributária, dizia que as pessoas com deficiência e com transtorno do espectro do autismo tinham direito a essa isenção. E ninguém falava qual era o grau de severidade, qual o nível de suporte que ia ter direito a essa isenção. Então, apesar de ter havido ainda assim alguma dificuldade, porque na época eu me lembro que nós ajuizávamos ações aqui para o cliente ter a isenção do IPI, para depois a gente pegar essa autorização e instruir o processo no Estado para conseguir o IPVA, eles criavam problemas lá no IPI. Eu me lembro que o STJ foi obrigado a adotar um precedente para poder dizer para esse pessoal que faz análise desses processos de pedido de isenção que você não podia exigir que o autista tivesse a CNH especial, né, com a anotação da deficiência e a indicação da adaptação veicular que era necessária para exercer desse direito. Como a lei não falava nada sobre o grau de suporte, né, sobre o nível de severidade da condição, então eles inventavam moda. Falaram, não vamos dar porque se a sua carteira, a sua CNH, afinal, não é de PCD, então não tem direito. Mas isso a gente resolvia. Estava fácil, estava mal fundamentado esses indeferimentos, então a gente conseguia resolver isso da justiça com muita tranquilidade. Mas depois desta lei complementar 214, a redação começou a distinguir os autistas. Vou ler para você aqui um trechinho. O artigo 149 desta lei complementar diz assim, o artigo 149, o caput, ele diz quem é que tem direito a essa isenção e coloca ali, ó. Os motoristas de transporte de passageiros, né, os taxistas, por exemplo, né, no inciso 1, e no inciso 2, pessoa com deficiência física, visual ou auditiva, e B, deficiência mental severa ou profunda, e C, transtorno do espectro do autismo com prejuízos de comunicação social e em padrões restritos e repetitivos de comportamento
de nível moderado ou grave nos termos da legislação relativa à matéria. Então veja, colocou nível severo ou moderado. Isso significa que sai de cena o autista de nível de suporte 1. E agora o STF está travando essa discussão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes para decidir se pode isso ou não, Arnaldo. Por quê? Agora está sendo feita uma distinção entre pessoa com deficiência e pessoa com deficiência. Anote o número da ADI. ADI 7779, Ação Direta de Inconstitucionalidade 7779. É esta ação que vai decidir o futuro dos autistas. E por que vai decidir em outras coisas e não só nessa questão da isenção de impostos para compra de veículos automotores? É porque essa questão do preconceito quanto ao nível de suporte 1, o preconceito e a cultura que diz que quem é nível de suporte 1 não é autista nem nada, não tem sofrimento nenhum, tem funcionalidade demais, tem até dupla excepcionalidade. Aliás, tem alguns até que são gênios, que são savants, que têm muitas habilidades, então não deveria exercer direito. Isso é uma falácia, é claro que é. Mas este pensamento, esta linha de pensamento, ela está em todos os lugares. E não é só para compra de carro. Aliás, essas ações referentes à isenção de impostos para compra de veículos, a gente, desde que entrou em vigor essa lei complementar, a gente nem tem pego mais aqui no escritório. A gente nem tem aceitado fazer uma discussão contra a disposição expressa de lei, né? Inclusive, é proibido ao advogado ajuizar ações, patrocinar processos contra a disposição expressa de lei, né? Então, como é muito difícil a gente fazer essa discussão constitucional, de controle constitucional no plano difuso, ou seja, nos casos individuais, a gente estava mesmo esperando aparecer essa oportunidade de haver uma ação de constitucionalidade de controle concentrado, como é esta ADI 7779, para poder mudar esses rumos. Por quê? Você vai pedir aposentadoria PCD, nível de suporte 1 você não é deficiente. Você vai pedir redução de jornada, caracterização, concurso público cota PCD, sempre esbarra nessa questão do preconceito dos médicos com relação ao nível 1 de suporte, achando que nível 1 de suporte não é nada. Então, no final, a discussão a lei pode, sem ofender a Constituição e a legislação incorporada, como, por exemplo, a Convenção de Nova York, porque nós temos a Constituição da República, mas nós temos também certas normas que são incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro como se fosse Constituição, ou seja, com o mesmo valor, com a mesma força, com o mesmo status e hierarquia constitucional, como é o caso da Convenção de Nova York. Então, a pergunta que o STF vai responder nesta ação é possível fazer distinção entre deficientes e deficientes para o fim de exercer direitos com base na severidade, no nível de severidade da deficiência, sem ofender a Constituição e as disposições correlatas e equivalentes, equiparáveis à Constituição? No meu entender, não é possível. Porque se é um espectro, e se quem está dentro do espectro é deficiente, e se a lei fala que é deficiente para todos os efeitos legais, será que é possível fazer essa distinção sem ofender a lei? Por exemplo, deficiente físico. Vai ter a pessoa que não tem um dedo mindinho, como o presidente Lula, e vai ter a pessoa que não tem a mão inteira. É claro que há diferença de severidade, mas ambos continuam sendo pessoas com deficiência? Se são ambos deficientes para todos os efeitos legais, será possível que estas deficiências sejam tratadas de maneira diferente para o efeito de exercer direitos? Porque parece que é isso que está acontecendo. Quando você diz que reconhece que o autista de nível de suporte 1 está dentro do espectro, mas você nega a ele o exercício de direitos porque a deficiência dele é mais levinha, então como é que fica? Uma pessoa que não tem um pé é deficiente. Aí você diz a ela que ela não pode exercer direitos porque ela ainda tem a perna. E vai ser deficiente só aquele que, além de não ter o pé, não tem a perna também? Você acha isso correto? Eu acho que não. E eu suspeito que o STF vai corrigir essa injustiça, declarando, quiçá, inconstitucional esse artigo 149, a linha C da Lei Complementar 214. E quando o STF disser isso, se ele disser isso, ele vai estar dizendo isso
para todos os outros direitos. Vai acabar esse negócio de dizer que autista de nível de suporte 1 não é deficiente, sabe? Então vai resolver muita coisa, por isso nós estamos acompanhando muito de perto e eu peço a você que também acompanhe, que fique atento a essa decisão, porque desta decisão vai depender a maneira que o judiciário vai tratar essa questão do nível de suporte 1 quando tiver demandas dos autistas de nível de suporte 1 demandando direitos através do Poder Judiciário. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que essa informação tenha sido pertinente, que tenha vindo mesmo a calhar. E se você achou que foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que dê um like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e para o YouTube entender que o assunto é relevante e mostrar para mais pessoas. E, é claro, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.